Hoje a gente vai falar de Ogum, né? Continuando aí dentro do clã dos Odés. Vocês vão ver que a gente vai dividir Ogum em duas passagens, por assim dizer, dois momentos, né? Porque são. Não queria usar essa palavra, mas acho que é a palavra que é. São arquétipos diferentes, qualidades diferentes, manifestações diferentes, né? Bom, o Orixá Ogum, ele aparece em quase todos os Odus. Acho que só tem 2 ou 3 Odus que ele não é mencionado. Muito obrigada. Mas existem 2 em que ele domina a narrativa, né? Que é o Odu Irosso e o Odu Etal Gundá. Quando a gente vai falar de Ogum enquanto Odé, né? Enquanto provedor, a gente vai reforçar Ogum dentro de Irosso. Irosso, vocês estão lembradas lá? 4 búzios abertos para cima, né? Irosso é um Odu que fala sobre o valor do trabalho, sobre a recompensa dos que se esforçam, né? Sobre a condição daquele que constrói a própria sorte. Então, a gente vai entender Ogum nessa postura do agricultor. Ogum é provedor, tá? Ele nos dá sustento. E ele é um orixá que constantemente vai fazer parte da comunidade de vocês, da vida de vocês, do axé dos clientes de vocês, do terreiro de vocês. Porque se a gente não trabalha, a gente não tem vida, não é? Tudo bem que o nosso trabalho não deve ser a nossa vida, e depois vocês vão entender que, inclusive, o workaholic, o trabalho em desequilíbrio, é um contra-axé de Ogum, né? Que rapidamente nos joga num bueiro, difícil de perceber, mas que muitas de vocês talvez estejam ou já estiveram, que é o do trabalho muito e ganho pouco. E vai continuar, porque se você não consegue equilibrar as energias, trabalho muito, ganho pouco, é sinal de contra-axé, né? Trabalho não dignifica o homem, é o dinheiro que faz isso, tá? Então, a gente vai ver Ogum nesse lugar. Ogum, meninas, enquanto Odé, tem uma coisa importante que a gente já falou nas outras aulas, que ele é o mais velho. Então, ele vai assumir esse lugar de professor, de quem ensina, de quem forja a ferramenta e ensina. Como que a gente traz essa concepção para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia, né? É algum dos lugares de liderança. Então, por exemplo, a Ju ocupa cargo de liderança, precisa do axé de Ogum, né? Ah, mas não tem nada a ver, não trabalho com agricultura, não interessa, você é provedora de conhecimento. Os seus resultados dependem da funcionalidade de uma equipe. E uma equipe que se alimenta daquilo que você oferta para ela. Então, Ogum também está muito relacionado à liderança efetiva. A gente vai entender o trabalho aqui, então, por 2 viés, ok? Primeiro deles, o trabalho produtivo, propriamente dito. Vamos colocar o braçal, a execução, o operacional, o esforço, acordar cedo, fazer, bababá, fazer acontecer, né? O construir a própria sorte. E aí a gente vai colocar o trabalho também no mesmo nível de importância, no segundo viés, que é o equilíbrio emocional. Que cabe aos líderes, aos forjadores, aos estrategistas. E percebam que eu fiz questão de frisar para vocês mesmo nível de importância, porque essa ideia de que a intelectualidade supera o esforço físico, ela só atende às demandas do capitalismo.
Então, entender que a pessoa que executa é menos importante ou subalterna do que a que pensa é algo que reforça o capitalismo, que não tem a ver com essa nossa filosofia aqui, né? Bem pelo contrário. Como eu vou ver, então, o trabalho? Como eu avalio o trabalho, então, se não é por esse viés do esforço versus intelectualidade? Ó, o axé de Ogum, na área de trabalho da nossa vida, ele é a nossa utopia, é o que a gente sonha, é o que é totalmente possível e a gente ignora. É entender que você já é portadora de habilidades naturais de sustento. Sua dificuldade é encontrá-las. A filosofia iorubá defende a ideia de que nós nascemos aptos e mais tendenciados a exercer determinadas profissões, a trabalhar com determinadas pessoas, em determinadas situações. A grande dificuldade é a gente achar esse talento aí, entendeu? Até porque o capitalismo nos danifica muito nessa área em que a criança, quando começa a manifestar seus talentos, ela é podada, né? Aquilo não é provocado, não é experimentado, ela é podada. E aí, no segundo momento, quando ela está começando ali numa fase jovem adulta, ela é jogada em todas as possibilidades do mercado. Então, ela vai fazer inglês, espanhol, futebol, tudo ao mesmo tempo, para ver no que ela é boa. Só que, na verdade, ela já era boa em alguma coisa. E aí, ficar misturando essas habilidades dela. Então, vocês vão ver que o jogo de búzios, tal qual as iniciações que vocês vão fazer, principalmente para algum, tendem a apontar caminho profissional. Elas tendem a dizer, olha, essa pessoa nasceu para trabalhar com política, essa pessoa nasceu para trabalhar com tecnologia, né, com inovação, ela é uma pessoa que tem aptidão para computação, para programação. Então, tudo isso é alimentado muito no axé de Ogum. Vocês já pararam para pensar? Vocês já tiveram dúvida profissional? Entre vocês? E vocês já pararam para pensar em sentar lá diante de Ogum, igual o oráculo da lagarta azul, e falar: e aí, meu pai? É isso mesmo? Sou mãe de santo mesmo, não tem chance de eu ser dentista, de eu tentar fazer um negócio, uma psicologia, né, a pedagogia. Ogum ocupa esse lugar, gente, na nossa sociedade, não é na nossa vida. Na nossa sociedade, né, ele é essa figura. Então, o seu cliente, quando ele te procura com essas dúvidas, você pode sim recorrer ao Ogum. Tá? Lembrando vocês que o Ogum não se manifesta no Merindin Logum, somente no Obi. Então, quando vocês quiserem falar com o Ogum, vocês precisam utilizar o oráculo do Obi. Tá? Olha que interessante. O senhor das ferramentas não tem o talento da ferramenta do Merindin Logum. O Ogum não aprendeu a constar Merindin Logum. Então, a gente fala com ele somente no Obi. Tá? Entender relações de trabalho é entender Ogum como provedor. Isso ficou claro para vocês? Qual elemento que representa Ogum enquanto frente de trabalho? Ferro. Tá? Por isso que é um elemento muito presente no culto a Ogum, o ferro. Tem dois provérbios que eu gosto muito, e acho que é um pensamento que vocês elaboram enquanto sacerdotisas, e para quem, assim como eu, tem uma comunidade jovem, resolve metade dos nossos problemas. Porque uma comunidade jovem, ela tem muitos problemas profissionais.
não sei o que fazer, não ganho o suficiente, trabalho muito, ganho pouco, trabalho muito. É a mazela do autossustento, né? A gente não vai partir para o campo da piedade, não, porque existem algumas realidades que a gente tem que começar a pôr valia, gente. Você pode adorar o que você faz, se você não for bom, não vai dar em nada. Mas eu amo meu trabalho, desculpa, você vai ter que arrumar outro. Mas eu queria ter o talento, mas não deixa para a próxima vida, entendeu? Já vai fazendo nebó nessa, que é para na próxima alguém resolver. O fato é que nessa você não é bom nisso e não vai adiantar. Essa é uma ideia que foi implantada em nós desde criança, principalmente a nossa geração, principalmente a geração deles, que está acabando com a gente literalmente, que é, se eu me esforçar, eu vou ter. Mentira, não vai. Você se esforçar naquilo que não é para você, não dá resultado. Caio Carneiro tem uma frase que eu gosto muito, ele fala assim, toma cuidado, para não ser bom no que é inútil. Porque às vezes você fica muito bom em fazer um negócio que simplesmente não se alinha com o seu destino. E aí aquilo não dá dinheiro. Então a gente tem que sair desse lugar da dó, da piedade, sabe? A pessoa quer ser blogueira, você quer ser blogueira, mas você é tímida, amor. Como? Como que você quer ser blogueira se a gente não está conseguindo entender o que você está falando aqui presencialmente? Então, assim, o terreiro ele vai assumir esse lugar de dizer para a pessoa, não é como nos ensinou a Xuxa, né? Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Não vai. Não vai. Meu Ori tem habilidades próprias, ele me empurra para essas habilidades e, no máximo, eu me distraio tentando ter um jardim igual ao do vizinho. Me distraio. Então, tirem essa questão do esforço. Apesar dessa palavra esforço ser uma palavra muito presente no culto, algum. Porque, sim, ele reconhece o esforço. Algum é aquele que reconhece o esforço, que dá valia no esforço. Mas não é sobre você se esforçar na coisa errada, pô. Entendeu? Vai se esforçar para roubar. E posso estar tendo uns casos de roubo que eu brincando, ainda falei com o Bruno, ainda lembrei da aula. Eu falei pro Bruno, os caras estão roubando com tanta organização que eles mereciam registro de carteira. Porque tem uns 20 dias já que todos os dias à noite eles assaltam 2 comércios, um do lado do outro, é tudo organizadinho, tem hora para começar, hora para acabar, eles fazem a rapa, ninguém prende. Falei, o cara tá trabalhando melhor que muita gente. Melhor que muita gente, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, porque alguns ofícios não são para nós e eles não são alcançáveis. Outros, a gente só não é bom, mas a gente pode ficar insistindo. E aí tem aquele que a gente é bom mesmo. Geralmente, o ofício, assim, certeiro, batido, pá, palavra direta, eu só vi acontecer no IFA. Eu só vi acontecer no IFA. IFA fala diretamente, você nasceu para isso. Né? Que não significa também que a gente vai cumprir. Principalmente quando a gente faz IFA mais velha. Né? Eu mesma ainda não encontrei um caminho de cumprir o meu. E eu já estou no IFA há 3 anos. Então, aquilo que IFA disse que eu deveria fazer, eu lembro, eu sei, eu presto atenção, mas ainda não desenrolei um jeito de botar em prática. Né? E a Camila também me lembra que ela recebeu dela. Então, assim, e não é geralmente uma profissão fechada, viu, gente? Tipo, ó, você tem que ser chefe de cozinha. Não, ele fala uma habilidade, um talento, e em que área da sociedade você vai exercer isso. E aí você consegue encontrar vários caminhos ali, tá? Mas algum também está muito presente. Tranquilas até aqui? Então, esse é o primeiro ponto, que eu falei para vocês que eu ia por 2. Esse é o primeiro ponto. Não é esforço-recompensa. Não é uma relação esforço-recompensa. Você tem que se esforçar dentro do seu destino. Como eu vou saber, se eu estou dentro do meu destino? Você vai saber pelo jogo, seu Ori vai estar em Irê e você provavelmente colete resultados. Olha que louco isso. Porque a gente também normalizou a ideia de que a pessoa pode trabalhar igual a cadela no cio
e não ter resultado, que está tudo bem, que é só uma questão de tempo. Não é uma questão de tempo, gente. Se eu trabalhei um mês, eu tenho que ter resultado em um mês. É claro que não estou falando sobre realização de sonhos, né? Você falar assim, ah, não, meu resultado esperado é eu ter um apartamento, mais ou menos na faixa de 5 milhões, fazer 3 viagens internacionais, e aí para isso eu vou trabalhar só esse mês. Não, você é louco. Você está totalmente fora da realidade. Mas essa ideia de que eu vou trabalhar 1, 2 anos para só então eu ter recompensa é desequilibrado. Eu tenho que ver que a minha recompensa também ela tem que ser compatível à minha experiência. Se eu comecei há um mês, eu recebo para um mês. Se eu comecei há 2, eu recebo para 2, né? E assim vai indo, tá? E o segundo ponto, tem um epígrafo de Ogum que diz assim, né? A faca não poupa nem aquele que manuseia o cabo. Ou seja, se você é uma liderança, se você faz o que você pode e fazer o que você pode é errado, você vai se ferrar igual todo mundo. A lâmina da faca não poupa nem quem segura o cabo. Quem segura o cabo da faca não está ileso da possibilidade de se cortar, vocês concordam? Pode se cortar do mesmo jeito. Esse epígrafo, ele está falando sobre a sua responsabilidade em obter e aprimorar os seus conhecimentos. Então vamos lá. Ah, eu fui lá fazer o IFA, a IFA disse que eu tenho caminho para médica. Aí eu vou chegar aqui em casa e vou sentar no sofá, porque se eu vou ser médica, sucesso. Quando aconteceu, eu estourei, pronto. Mas como é que eu vou virar médica se eu não fizer faculdade de medicina? Se eu não for boa no que eu faço? Prestem atenção. As pessoas têm isso na cabeça, vocês com certeza já ouviram, aquela pergunta idiota assim, né? De se macumba funciona, por que você não tem o número da Mega Sena? Né? Sempre tem um animal que consegue bocejar essas palavras. Vocês vão entender a resposta agora e vão ver que esse pensamento ele é mais comum do que acontece. Porque vocês confundem destino e pré-destino. É aí que o negócio embola. O seu Ori, ele é guardião do seu predestino. Ou seja, ele está te dizendo o que você tem que fazer. Você faz se você quiser. Quando eu falo em destino, eu estou falando em algo que já passou. Que já aconteceu. Por mais que orixá, ifá, ancestral, ori, trabalhem com base no destino, a gente não entende o destino como uma sentença irrevogável. Ou seja, quando você vai lá jogar búzios, aí os búzios falam para você assim, ó, há alto risco de divórcio. Aí a pessoa bate o pé 3 vezes, os dentes mais 3, né? Por quê? Porque ela não quer se divorciar. O Búzios está dizendo que está com risco, que você está caminhando. Ele está te avisando justamente para que você possa evitar. Então, vai depender do que você vai fazer. Se fosse uma sentença, viria escrito assim, ó, você vai se divorciar. E aí, não importa o que você faça, não vai adiantar. Então, para que ele falaria? Certo? Então, vocês entendem o que é destino de pré-destino? Quando a gente fala de anúncio de profissões, de reconhecimento de habilidades, de aptidão, de talento, a gente não vai entender isso como uma coisa implícita no destino. E sim como uma responsabilidade. É pior do que você imagina. Porque torna-se uma responsabilidade. Então, se Orixá revela que eu preciso ser médica, eu preciso entender que eu tenho responsabilidade com a aquisição desse conhecimento e aprimorar essa habilidade. Eu vou ter que ir para a faculdade, e aí eu vou ter que estudar, e aí eu vou pensar em desistir no meio do caminho, e eu não vou desistir porque eu sei que está no meu destino. E aí eu vou indo, eu vou indo, eu vou indo. Mas é uma coisa que eu tenho que fazer. Se eu não for atrás, não vai acontecer só porque Ifá falou que vai acontecer.
É o mesmo lance da Mega Sena. Vocês querem pegar a pessoa que te faz essa pergunta idiota? Pergunta para ela se ela joga. Fala para ela assim, ó, eu vou ver para você lá o número, quais foram os últimos que você jogou? E você vai ver que ela vai te responder que ela nem joga. Então, por que ela quer o número? É exatamente a gente com o orixá, sabe? O orixá vai te falar os números da Mega Sena, você não joga. Você não vai lá na lotérica, não compra um folhetinho, não marca, não sabe como funciona, não sabe que dia sai o resultado, não sabe acompanhar lá a revelação das coisas. Mas você quer a sorte na sua mão, né? Então, esse mesmo movimento a gente vê na carreira profissional. Tranquilos? Beleza. Vocês viam algum dessa forma? Não? Ogum é um orixá político, estratégico, sofisticado, né? Com autodomínio emocional, que pode e deve ser cultuado nesse lugar também. De apaziguar a ira, contornar a determinação. Vocês estão lembradas que o Odu Irosso é aquele Odu que, apesar de inocentemente falar de trabalho, também indica que a pessoa pode estar correndo risco de violência, abuso, morte prematura, né? E é muito curioso você pensar, porque parece dois extremos tão distantes, né? Falando da minha vida profissional, de repente eu posso ser estuprada, apanhar na rua, morrer de repente. Então, e esses riscos todos estão vinculados a um excesso de energia mal equilibrado. Vocês sabiam disso? É por isso que Hirosso indica que a pessoa tem alto risco de sofrer repentinamente. Porque ela está acumulando um excesso muito grande de energia sem administrar. Então, provavelmente, ela se coloca em situações de risco sem perceber. Ela dirige em alta velocidade sem perceber. Ela tá com... Hirosso é um Odu quente, né, que a gente fala. Ele é um Odu que esquenta o ori, ele esquenta o sangue. Isso combinado a um excesso de energia, uma determinação desequilibrada, faz com que a pessoa tenha, ela afete seu senso de julgamento para tomar decisões. Fez sentido para vocês? Então, nem é necessariamente porque, ela vai... Não, é ela que não viu ali, quando vê, ela foi pro rolê, bebeu, encheu a cara, saiu com 3 caras estranhos, que não sabe nem para onde está indo. Ela se coloca nessa situação porque excessos, desequilíbrios. E esse excesso de energia em Hirosso, vocês provavelmente já experimentaram ele na vida, que é quando a gente toma uma decisão e aí a gente vai com muita sede ao pote. Muita, assim, não se preocupa em fazer um... Tipo, você quer abrir um negócio, a única coisa que você sabe é que você quer abrir um negócio, você não faz um estudo de mercado, você não faz porra nenhuma, você pega 20, 30 mil, vai lá, pá, investe num negócio, que você não sabe nada, entendeu? Bateu na tua cabeça aí que ele ia dar certo, você foi lá e abriu. Aí, o que vai acontecer? A pessoa perde os 20, 30 mil, se não mais, né, porque se endivida, ainda tem aquilo que parcela. Então, Hirosso fala sobre o controle dessa impulsividade. E isso está muito relacionado ao Ogum. Né? Porque se tem uma coisa que a gente tem que pensar quando fala desse cenário de, tanto quando a gente falou de Oxóssi, da caça, que a gente falou também sobre inteligência emocional ali com Oxóssi, lembra? Que a gente falou muito sobre isso, essa importância da pessoa dominar ali o momento de caça. E Ogum, a gente vai pensar nisso no momento da colheita. Porque não adianta eu plantar uma semente quando eu tô com fome, família. Ela não vai crescer, entendeu? Não adianta eu querer ficar metendo ebó para a semente do inhame nascer em 2 dias ao invés de 2 anos. Não vai adiantar. Então, quando a gente fala desse poder estratégico de Ogum que nos leva ao progresso e ao sucesso, ele está também diretamente relacionado ao tempo,
ao reconhecimento da minha habilidade, ao domínio daquilo que eu estou fazendo. Então, eu sei a semente que eu estou plantando, eu sei quanto tempo ela leva para crescer, eu sei como eu vou colher ela. E eu sei do que eu precisarei daqui lá. Né? Tem um verso dentro do Ofum, que ele diz assim, que aquele que conhece o tempo de maturação da laranja, nunca vai precisar dormir embaixo do pé. E nem vai correr atrás dela pela ladeira. Então, se você conhece o tempo de colheita daquilo que você faz, você nunca vai precisar entrar em modo de espera. Você consegue ir vivendo a vida e volta para colher na hora certa. Agora, quando você faz as coisas sem saber aonde você está indo, você precisa ficar vigiando. Né? É interessante, porque façam um teste básico com vocês aí. Todo mundo aqui já ferveu um leite, né? Quanto tempo leva para ferver um leite? Quanto tempo exatamente leva para um leite levantar fervura? Então, aí por não saber, o que você faz? Você esquenta e fica ali em pé na boca do fogão, vigiando. Talvez, se você soubesse, você conseguiria tomar um copo d'água e voltar. Ou, quem sabe, escolher as canecas por onde você vai colocar ali o leite, né? Então, façam esse teste de ter essas informações. E Ogum fala sobre isso. Então, Ogum é estratégico, é cuidadoso. E essa estratégia, ela relaciona tudo, né? Vocês sabem que o inhame é o alimento que mais é citado na mitologia, né? De maneira simbólica. E ele tem um ponto muito interessante na colheita, porque se você colhe o inhame antes do tempo, ele mata o pé. Se você colher um inhame novo, você estraga o pé inteiro da colheita. Então, é responsabilidade. Aí vocês percebem lá o que a gente falou do primeiro viés lá, não adianta eu virar para você e falar, porra, desculpa, eu não sabia. É isso, amor, não é bom nisso, não vai dar certo, entendeu? Não tem desculpa, eu não sabia. Como é que você estragou o pé inteiro de uma colheita? Não tem como não saber. Ah, tem sim como não saber, porque ninguém nasce sabendo. Não, não tem, porque Ogum também nos ensinou o seguinte, é de sua responsabilidade adquirir e aprimorar o seu conhecimento. Então, não dá para você sentar comigo e falar, eu cometi um erro no trabalho porque eu não sabia. Por que você vai fazer uma coisa que você não sabia? Porque se você tem dúvida, ela tem que aparecer antes. Ou você só sentou lá e começou a fazer. Vocês fazem ebó, certo? Vocês fazem ebó. O que a gente aprende na organização do ebó? Porque eu ensinei para vocês direitinho, isso aí eu tenho certeza. Verifica teus elementos. Você tem que olhar a sua bandeja antes de fazer o ebó. Porque você não vai sentar lá no seu ebó e fazer assim, pô, acabou o ebó pro pá, levanta, vai buscar azeite de dendê. Aí você volta, nossa, tá faltando água, levanta, vai lá buscar água. Aí você tá aqui rezando a galinha da pessoa, você olha, tá faltando obícia. Pô, seu trabalho é uma bosta porque você é desorganizado. Não é porque você não é sacerdote, não é porque você não sabe fazer o ebó, não é porque. É porque como é que a pessoa se concentra? Voltando lá para dentro a cada 3 passos. Então, ter uma bandeja organizada, verificar os elementos do seu ebó, garantir que os bichos estejam perto de você, é seu trabalho. Faz parte do seu trabalho, certo? Aí você tem dúvida. Se você passou e repassou o teu trabalho antes de começar, a dúvida surgiu ali, não na hora que você estava fazendo. Se ela surgiu na hora que você está fazendo, é porque você não repassou o processo na sua cabeça. E aí a gente fala, né? Ah, mas eu tenho que repassar? Sim. Porque a hora que você vai executar, você tem que dominar. É isso que algum fala. Na hora que você está fazendo ali a valer, tem que dominar o processo inteiro. Né? Ontem eu estava conversando com a Pri, ela perguntou assim, mas eu posso ler? Você pode fazer o que você quiser. Você pode fazer o que você quiser, desde que o seu trabalho seja bem executado. Não é um crime, né? Não é um crime. Nós somos julgados por ler. Mas às vezes tem gente que não julga, né? Tá tudo bem. Eu posso ter a colinha. Eu não ia ler, mas eu posso ter a colinha. Tipo, ter uma cola ali, um recurso. Você vai fazer num cliente que não te conhece, que não conhece seu trabalho, isso te queima.
Mas é um queimar comercial, não é que as Yamis vão olhar para você e falar, pô, que bosta, ela tá olhando uma colinha. Elas não estão nem aí, entendeu? Para isso. Espiritualmente, isso não muda nada. Mas a cola, ela não é símbolo da sua incompetência, bem pelo contrário, ela é símbolo da sua responsabilidade. Né? Então, se eu sei que existe um momento ali em que eu posso, inclusive, ficar nervosa, porque eu estou fazendo pela primeira vez, eu me resguardo. Né? Mas vocês têm que tomar cuidado com esse negócio de, tipo, improvisar. Eu não sabia aqui na hora, fiquei sem saber, me deu dúvida, eu fiz o que deu. Tá? Tomar muito cuidado. Tranquilas? Tá. Então, vocês percebem que não tem mais desculpa para a pessoa falar assim, ó, ela é ruim no trabalho. Ela é ruim no trabalho, ela que dê conta de melhorar. Dê conta de melhorar, né? Não dá pra gente cobrir as costas de alguém também o tempo todo. Vamos pôr Jobô de Ogum. Ibá de Ogum. O Ibá de Ogum, ele fica do lado de fora da casa. Ah, porque Ogum tem energias densas, não deixa a gente dormir, vocês param de ser racista. Ogum fica pro lado de fora da casa porque Ogum é Ossim Molé Alacaie Ogum, senhor do universo. Ogum é o senhor do universo. Então, ele fica, o axé dele é mantido e alimentado na observação do céu. O teto que cobre a cabeça de Ogum é o céu. Porque ele é o senhor do universo. Ao lado dele, para quem tem, fica Exu. Exu e Ogum são grandes amigos. Porque não há trabalho sem movimento. Beleza? O Ibá de Ogum é numa roda, é feita numa roda. Roda de carro, roda de caminhão, roda. Então, ao invés de panela, como os outros, ou ibás, é usado uma roda. Yangui. A partir de X ferramentas. Por que X ferramentas, Yara? Porque o número de ferramentas que vai montar o Ibá de Ogum deve ser proporcional ao Odu. Então, se o Odu daquela pessoa é Odu Oboê, tem que ter 8 ferramentas. Ah, é Odu Obará, 6 ferramentas. É Odu Etalmudá, 3 ferramentas. E aí vai. Como a gente faz, então? Porque a gente providencia as coisas antes. A gente providencia as coisas antes de recolher o iniciado, certo? Como a gente vai saber? A gente não vai saber, a gente providencia 11, 12 ferramentas. Né? Porque o do 13, 14, 15, 16 são não reveláveis. Então, pode ir de 1 a 12 o número de ferramentas. Tenha pelo menos 12. Se chegar na hora, você vai colocar 7, 8, dispensa as outras. Ou você pode dividir com Exu. Beleza? Tá. Oi, Ana. Pode falar. Essas ferramentas, elas têm que ser diferentes, não pode ser repetido. Elas podem ser repetidas, elas têm que ser usadas. Tá? Elas não podem ser novas, não. São ferramentas usadas. De preferência, Karen, na agricultura. Então, pá, picareta, como é que chama aquele outro? Cavadora, como é que chama a vida? Ixi, tá lá em nada. Como é que chama, gente? Aquele que é de cavar buraco, que é um potinho. Escavadeira? Escavadeira. Prego, pino de trem, tem muita gente que arruma pino de trem, prego grandão, alicate. Então, assim, não é pelo tamanho, não precisa montar um ojobô no tamanho do mareô, não tem necessidade, mas você recolher ferramentas que estejam usadas. Inclusive, quanto mais enferrujadas elas estão, mais bonitas elas são consideradas. Pode falar, Pri.
por exemplo, eu posso ter um ranchinho com ferramentas que eu vá adquirindo e deixar reservadas elas? Isso não tem problema? Eu recolher, assim, porque aqui às vezes a gente consegue, acha, encontra, tipo, em trilho de trem, para quando precisar utilizar para os iniciados, por exemplo. É uma coisa de Pode, estocar, sabe? pode. Tá. Não, é porque às vezes, né, só minha dúvida é porque tem questões do que eu já aprendi, é a questão, tem que buscar determinada forma, determinado jeito, Não, não, não. ou de um determinado lugar. Não, a gente compra em ferro velho mesmo. Tá. Pode guardar assim, não tem problema não, tá? Pode guardar assim. Não tem problema. Geralmente eu pego em ferro velho. Aqui para nós é muito próximo à linha do trem, né? Ali na Prata, então linha do trem você acha bastante pino, parafuso. Mas meus filhos têm até o hábito de deixar tudo lá no Ogum lá. Quem já veio aqui, se você olhar o aceitamento de Ogum, ele lá embaixo é cheio de ferro, assim. Aí quando precisa, vai lá e pega. Não tem tudo isso não, tá? Então tem ferro, iangui, né? A roda, uma faca. E aí sim, precisa ver que tipo de faca, facão, né? No Odiobô, ele também faz parte do Ibá. A gente faz um ileque de búzios, né? Sabe o que é o fio de búzios? Vocês vão providenciar 21 búzios. Aí é tipo um chicote, tipo um colar. Tipo um chicote. Aquilo ali vai em algum. Aí vai 2 chifres, né? Vocês vão precisar. O chifre contém magia e o outro contém edé. Um dos chifres você vai colocar o edé do bicho que morreu no roncó com a pessoa, né? Para preservar a essência dela. E no outro, o atim que foi usado, que é o pó da Bere. Algum come de tudo, tá? Algum come dendê, come sal, come água, mel, arô, né? Da parte alimentar, a comida preferida de algum é inhame assado, né? Inhame torrado. Que você abre o inhame e coloca ele para torrar, para assar, depois rega com dendê. Feijão e milho torrados. Mas ele não come inhame cozido, gente, ele come, falando para vocês, é o preferido, né? Mas ele come outras coisas. Tá? Algum come a caçá, come acará. Uma coisa bem importante, quem tem algum Exu plantados em casa, um do lado do outro, quando um come, o outro come também. Independente. Mas eu fiz um ebó para Exu, não importa, alimento algum. Mas eu fiz um ebó para algum, não importa, alimenta Exu. E você não está alimentando, não é você cobrar do seu cliente 2 ebós, não dê essa ramelada, que algum tá vendo. Até porque você não está dando um ebó completo para um ebó completo para outro. Isso aí é outra situação. Você fez um jogo que saiu um ebó para Exu, um ebó para Ogum, aí é 2 ebó. Pronto. Agora, eu fiz um jogo para Priscila, saiu um ebó para Exu. No ebó para Exu, eu fiz lá a comida que o Orixá pediu e tem lá um galo para Exu, um cabrito para Exu. Ogum tá do lado. A hora que cortar esse galo, eu deixo ele escorrer também em cima de Exu, de Ogum, né? Um pouco de comida eu ponho ali para Ogum. Não é o caso de cobrar o segundo ebó, tá? Pode falar, Yara. E aqui no caso que os Iblás estão um do lado do outro, de Ogum e o de Exu, quando for dar o Sé, também tem que alimentar o Ogum da Pit daí? Não, você não. Só ebó. Ebó ou agrado, assim, se você for dar um agrado, tipo, você vai dar, a Pitty vai dar um frango pro Ogum dela porque ela conseguiu alguma coisa. Aí pinga um pouco de sangue nos dois. Tá? Mas o ossé em si da semana ali, não.
Diga, Ju. No caso de Ojobô, né? Quando você tem os dois Ojobôs. E aqui em casa a gente tem o assentamento da Camila, né? Do Ogum da Camila. E tem o Ojobô de Exu. Eu faço ebó para Exu, eu não oferto no Ibá da Camila, né? Quando você faz ebó para Ogum, você põe no Exu. Ponho. Não, então você já está alimentando no Exu. O certo era o Ibá da Camila dar vida a um Ojobô. Entendi. Que aí Certo. é dois Seria o Ojobôs, né? excepcional, isso. Tá. Porque assim, ó, o Ojibó, ele não é um assentamento coletivo, como as pessoas falam. A tradução dele não é um assentamento coletivo. Oju, Obó, né? O olho que enxerga o sacrifício. Oju é olho, Bó é sacrifício, é sacro. Então, é o olho que enxerga o sacrifício. O Ojibó, ele é um local para entregar o seu sacrifício. Então, ele acaba se tornando um lugar coletivo, porque, né, todo mundo faz ali seus pedidos, seus sacrifícios, suas rezas. O indicado, Iá, é que cada Ibá que você tenha de uso pessoal nasça um Ojobô. Então, por exemplo, no seu caso aí, você poderia ter um Ojobô de Oxaguian, você poderia ter um Ojobô de Oxum, você poderia ter um Ojobô de Iemanjá, um de Ogum e Exu, né? Mas qual é a nossa questão hoje, geralmente? Que é a sua e é a de todo mundo, né? Que é o espaço. É o território, né? Como é que eu vou plantar tantos Ojobô na terra numa casa que não é minha? Não vou cuidar. Mas, assim, a ideia é subir e permanecer, né? Isso que Fá nos ensina, subir e permanecer. Então, quando você chegar numa terra que é sua, que você falar que eu vou plantar no meu terreiro, isso é literalmente plantar o seu terreiro, né? Que aí você vai ter lá um espaço para Oxum, um espaço para Iemanjá, um espaço para Suadê, né? Você vai ter os seus Ojibós ali, o lugar de ofertar o sacrifício. Hoje, no caso, você faz só no Exu. Então, não alimenta o Ibá dela, não. Tá? Agora, o inverso, sim. Se for alimentar o Ibá dela, tem que alimentar o Ojibô de Exu. O inverso, sim. Se for alimentar o Ogum, alimenta o Exu. Certo? Porque aí é de Ibá para Ojibô, não é de Ojibô para Ibá. Não é porque você está dando ebó que significa que o Ogum dela quer comer. O Ogum pessoal dela quer comer. Agora, o Ojibô, ele sempre quer comer. Então, se o Ogum dela está comendo, vai dar para o Ojibô. Certo? Alguém mais? Não? Tranquilos? Muito bom. Gente, pelo amor de Deus, Jesus Christ por nós. Mulher pode cultuar e fazer algum normalmente, tá? Porque o TikTok, às vezes, ele fica sem assunto, aí ele lança essas babaquices. Sempre foi cultuado por homens e mulheres. Sempre, sem nenhum tipo de ressalva. São cultuados da mesma forma, são feitos os mesmos rituais, acontecem do mesmo jeito. Tá? Ogum sempre foi um orixá, aliás, altamente, né, cultuado, que a gente fala aí, ele está entre os top de linha. Porque até nas cidades urbanas ele é cultuado para mais de um território. Assim. Sempre muito cultuado. Dúvidas, angústias, aflições? Não? Mãe, eu fiquei com uma dúvida aqui, no Ibá de Ogum, né? Então, vai o elemento que é o Yangui, que é a representação de Exu. Vai as Isso. ferramentas, não vai também uma parte de ervas? Todo Ibá vai. Tá. Ervas e búzio também, né? Isso, o búzio de Exu a gente amarra ele no chicote. Ah, que é aquele que... Que é o fio. É. Todo Ibá tem que ter folha, tá? Que geralmente são as folhas que são utilizadas no buri. Tá. Quando a pessoa faz buri, a gente não corta com a mão assim? Você corta com a mão a parte que vai, né? Porque uma parte vai para o buri e a outra parte vai para o Ibá. Que a pessoa mesmo tem que fazer força para cortar com a mão. Ogum é um orixá quente, né, também. Então, vocês vão utilizar ervas semelhantes às de Exu aí, mamona, peregum, guiné, teteregum.
Folha de Mareu. A gente vai aprender sobre a relação de Ogum com Mareu, é que não é dentro de Irosso, é dentro de Talgundá. Tá? Vou contar um então para vocês, para a gente fechar essa aula. Na aula que vem a gente vai falar sobre Exu, né, enquanto Odé, e aí depois a gente já encerra esse módulo. Vou contar um Itan e vou ensinar vocês a fazer um Etutu para Ogum, tá? Ó, tem um Itan que conta que Orúmila descobriu que uma grande tempestade recairia sobre a Terra e que demoraria muito tempo para passar. Então, ele vai bater na casa dos grandes orixás, dos irumolés, né, para que eles protejam o que é precioso para quando a estiada de chuva passar. Então, Orúmila vai até Oxum, né, e Oxum pega, então, uma grande pedra de bronze, um grande pedaço de bronze que ela tinha guardado. Ela escolhe um lugar na natureza e enterra. Ele vai até o Batalá faz a mesma coisa com um bloco de chumbo, né, o Batalá tinha um bloco de chumbo imenso, ele vai lá, protege. E aí, quando ele chega em Ogum, pedindo para Ogum guardar o ferro, né, porque ia ser necessário para a reconstrução de toda a terra, Ogum ri, né, porque Ogum fala assim, imagina, pode chover o quanto quiser, olha o peso, olha a força, olha a consistência do ferro, em comparação à água e a vento e a chuva, eu não vou guardar bosta nenhuma, deixa isso aí, né, não vai dar nada. E aí ele não enterra, ele deixa assim o ferro dele exposto no tempo, e realmente essa chuva cai sobre a terra, e é uma chuva que impossibilita, inclusive, a locomoção das pessoas, né? Então as pessoas ficam muito tempo dentro das suas casas, muito tempo mesmo. E aí, quando a chuva passa, Eledumare manda chamar os orixás para ver o que eles resgataram, né? Para ver quais ferramentas eles vão ter para reconstruir a terra. E Oxum, quando ela vai buscar o bronze, curiosamente, ele aumentou muito de tamanho, né? A terra o alimentou e acomodou de uma maneira que ele conseguisse se expandir. Então, ela duplicou aquela riqueza que ela já tinha. O Batalá também, quando ele resgata o chumbo dele brilha mais. Ele descobre propriedades mais profundas. Já Ogum não encontra sua barra de ferro, né? Ele vasculha por todos os lugares no terreno onde ele deixou e ele não consegue encontrar a barra de ferro, porque a água com ferro oxidou, virou ferrugem, e a ferrugem virou pó e o pó levou, né? Então, ele não tem ferro e ele se vê obrigado a recomeçar todo o seu processo de contribuição, porque ele tem que achar ferro, né, na terra, o grão de ferro lá na terra, encontrar um terreno que seja de minérios mesmo, tal. E aí, quando ele vai até Eledumare de mãos vazias, né, ele toma um belo sermão aí, falando sobre a sua arrogância, sobre a sua prepotência diante da força da chuva e da água, né? Que a gente não pode olhar para aquilo que a gente acha que não nos faz mal e não se cuidar. Então, esse é um Itan que ele reforça aquilo que eu já falei para vocês. Não importa o tamanho da sua sorte, né? Você tem que adquirir a habilidade de protegê-la, de sustentá-la, de cuidar, né? De fazer por ela, assim. E também aquilo que a gente falou na aula de hoje, né? Ogum, ele nos ensina a adquirir e aprimorar os nossos conhecimentos e domínio sobre os nossos talentos. Então, ele pode ser ótimo na forja, percebam? Ele pode ser o melhor forjador de ferramentas, mas ele deixou a matéria-prima dele exposta. Ele poderia sozinho reconstruir o Aie e receber todos os títulos possíveis de poder, mas ele não tinha matéria-prima, porque ele teve a arrogância e a prepotência de se julgar inatacável, inatingível. Quando a gente pensa sobre isso nos dias de hoje, eu acho que a gente, pelo menos no meu ver, né, eu acho que no de vocês também, a gente tem que pensar na nossa inteligência. Eu acho que às vezes a gente pensa muito no nosso trabalho enquanto resultado de trabalho, né? Mas a nossa matéria-prima é a nossa intelectualidade, os nossos pensamentos, a nossa cabeça. Às vezes a gente não percebe, mas você conta alguma ideia sua para alguém e essa pessoa, ela vai enriquecer no seu lugar. Ela vai forjar ferramentas no seu lugar, né? Ela forja ideias no seu lugar. Então, também não é sobre não compartilhar, tá, gente? Eu não vejo também essa cobrança na filosofia iorubá do tipo... Acho que também é uma ideia capitalista, subir sozinho também é uma ideia capitalista.
Mas a gente tem que ter mais apreço pelo que pensa. Tanto a gente quanto os nossos filhos de santo, porque isso é um problema social, a gente tem uma mania horrorosa de achar que o que está na nossa cabeça é loucura. Ai, coisa da minha cabeça. Foi só uma ideia. A gente não fala assim, é só uma ideia. Foi só uma coisa que eu pensei aqui, né? Então, antes de elaborar, você já desprezou. Só que essa é a nossa matéria-prima. Esse é o nosso bloco que vai dar sequência a qualquer outro. Então, aprender também a ter esse olhar cuidadoso, certo? Etutu para Ogum. Para que a gente faz esse etutu para Ogum? Para ter sorte no ambiente de trabalho. Principalmente quando a pessoa está desempregada. Ele não substitui ebó, ok? Não substitui um ebó. Mas, às vezes, a pessoa está ali com uma situação financeira complicada, não consegue fazer o ebó dela, você faz um etutu para ela ali, o valor mais baixo, tá? Você vai usar uma garrafa de gin, né? Gin, cachaça, bebida destilada incolor, oti. Uma garrafa de dendê. É uma garrafa mesmo, tá? Não é ir colocando e perguntando nada para ele. Etutu não é o Sé. Etutu você não pergunta nada para ele, só se ele está satisfeito no final. Ok? Então você vai pegar um alguidar, você vai virar uma garrafa inteira de bebida, uma garrafa inteira de dendê. Você vai colocar 3 efum, parafuso. Sabe o que é efum? Você compra na casa de artigos religiosos, efum, parafuso. 3 a caçar, inteiros, 3 inteirinhos. Sem ralar, sem nada. 3 bolas de ecó, né? A caçar. 3 bolas de ecó. Três de acarajé. É isso. Ó, uma garrafa de cachaça, uma garrafa de azeite de dendê. 3 efum, parafuso inteiro. 3 ecó, bola e 3 acará. Certo? Foi lá, serviu para algum. Vai lá no seu odiobô, vai lá na estrada, na natureza, onde você for, vai com o obi, canta para algum, reza para algum, né? Faz lá o oriqui, canta para algum, chama algum mopuel, algum mopuel, algum mopuel. Não, você não vai ter faodu, porque não é ebó. Então não se der faodu, né? Então, vamos supor que nem a Priscila lá, não tem odiobô, ela vai fazer na beira da estrada ali para algum. Chama algum, né? Entrega o alguidar, abre o obi, desperta o obi. Através do obi, ela pergunta: papai, algum aceita o etutu? Sim, não. Se ele não aceitar, aí sim você parte para um ossé. No geral, eles aceitam. Ok? Pode falar, Iá. Iá, tem uma pergunta. Daí você falou que algum não responde no búzio, mas aí só no obi. Mas aí eu posso, por exemplo, fazer um ebó e perguntar no búzio? Como assim? E consultando, né? Na hora que eu for dar o ossé do ebó, eu posso perguntar no búzio, se eu não tiver obi? Você está falando de um jogo comum. Sim, de um Pode. Ebó para algum. Sim, você pode, porque quem responde você no seu Merendim Logum é Iemanjá. Tá. É Iemanjá, não é? Ou é Exu? Exu. Exu. Exu é o guardião do seu oráculo, certo? Então, você está perguntando para Exu se algum quer bebida, se algum quer dendê, se algum quer entendi. sal. Você fala entendeu? que ele não dá, não seria, por exemplo, a mão de jogo, né? Isso, Ogum não é mão de jogo. Tá, entendi. Que nem essa questão do etutu. Assim que eu dou Sé, né? Eu também faço pelo búzios de Exu e vou perguntando, Exu, Ogum quer o ti? No Ossé, não. No Ossé, não. Não pergunta no búzios. Você não pode dar Ossé para algum, não pode dar Ossé para algum nos búzios. No Ossé, não. Né? Porque o Ossé, você vai usar os búzios enquanto ferramenta pessoal de comunicação com o seu orixá. Então, você pode usar os búzios para falar com o Exu, para falar com o Oxum, porque são ferramentas das quais eles se manifestam.
O Gui pode falar com o Iemanjá e com o Exu e tal, mas Ogum não. Ogum você precisa do Obi. Se você não estiver encontrando o Obi, você não dá o Ossé. Você coloca lá a cachaça, põe um pouquinho de mel, um pouquinho de dendê, por olho mesmo. Fala para algum que você está sem Obi, mas que você se lembra dele, que você quer que ele cuide de você e tal, que você está agradando e que você vai providenciar. Tá? Mas não se dá Ossé em orixá que não é mão. Beleza? É igual a Pit Coxóssi, ela é só Obi, não é? É isso aí. Agora, ebó, vocês têm que ver o seguinte, quem está recomendando o ebó é o Odu. É o jogo, aí é diferente, você não está falando com Ogum. Por mais que Ogum traga milhões de recados dentro daquele Odu. Quem está falando é o Odu Irosso. É o Odu Etalmundá, não é o Ogum. Né? Ogum é o orixá que se cultua pelo Obi. Beleza? Pode falar, cara. Na falta do Obi, pode usar o Orobô, se souber jogar, lógico. Ou não, tem Sim. que ser o Obi. Sim, pode. Pode usar. A questão do Orobô é a seguinte, né? Ele não traz a mensagem do orixá. Ele traz o sim ou não. O Obi, ele tem as possibilidades de queda de consulta, né? Ali no começo. Essa é a diferença. Vocês podem usar. O certo é sempre usar Obi e Orobô, os dois. São usados os dois, né? Não sei se você viu aqui nessa sexta-feira, nós fizemos isso, tanto no ritual da Camila, quanto no da Vanessa, né, do da Indianara, é o Obi e o Orobô, os dois confirmam, tá? Os dois confirmam, mas, eu só tenho um, beleza, não tem problema, você tem só um. Não tenho nenhum, posso dar ebó no Merendim Logum? Você pode dar ebó no Merendim Logum. Posso ter contato direto com aquele orixá no Merendim Logum? Não. Então, por exemplo, que nem a pergunta da Ia ainda, se for o ebó, ela pode dar no Merendim Logum. Se for esse tutu que eu perguntei, não. Porque não foi nenhum Odu que trouxe para ela, não tem nenhum orixá sabendo que ela está fazendo aquilo ali. Ela vai do nada abrir o jogo para perguntar se o Ogum está satisfeito. Que basicamente seria isso, entendeu? Então, não, então ela tem que ter um Obi. É a mesma coisa quando a gente vai dar IPC, vai fazer ritual para Onilê. Onilê é Obi Orobô. Tá me chamando? Porque aí a gente só consulta as partes femininas, aí vocês vão aprender. Certo? Dúvidas? Não? Tá tranquilo? Maitê, tá bem? Sacou outro Odu lá pro Turupom? E aí deu certo de se organizar lá. Falei, nossa, bem na hora que ela entendeu. Falei, bem na hora que ela entendeu, apareceu um Turupom no jogo dela. Mas Orier de Loso também, junto com a Exu ali. É bom que você viveu a experiência. Eu achei que ia te confundir o fato de você já ter terminado e ter que voltar pro Ibo. Aí você voltou o Ibo lá pro meio e pergunta um novo Odu e tirou de novo o Ireu e Bi. Agora interpreta aquele jogo lá e me manda para eu ver como é que você tá. Interpreta aquele jogo lá e me manda. Tá? Mais alguém? Dúvidas? Prontas para fazer igual para algum? Tem um outro tutu que eu vou só comentar com vocês, que é bem bom, bem facinho, e traz muito axé para a pessoa quando ela está desanimada, tipo sem ferro, sem energia mesmo, sabe? Sem ferro no sangue. Presentear algum com 7 ferramentas. Só que essas ferramentas devem ser entregues no Ojubô. Então, por exemplo, a Camila não tem Ojubô ou de Ogum, mas ela tem um Ogum, ela pode fazer no dela. Aí a Camila lá do Paraná tem o Ojubô de Ogum, então o filho dela, o filho da sua comunidade, chegou, está desanimado, está sem esperança, você vê mesmo, se parece que a pessoa está faltando ânimo, literalmente. Você tem vontade de falar para ela, vai comer um feijão, sabe? Melhorar essa cara, melhorar esse... botar uma cor nesse olho, né? Aí você fala para ela, traz ferramenta para algum. Os 7 são 7, tá? Aí ela vai trazer quantos ela puder, né? Quantos estiver na realidade dela. Mas aí ela traz, e aí você sopra Jin, sabe igual o Olodjá? Vocês vão fazer igual o Olodjá, você sopra Jin, sopra Atari. Sopra lá, igual vocês fizeram aqui no Exuladinho, né? Sopra Atari, sopra Jin,
vai lá nele e fala, né, pai Ogum, eu vim aqui junto com a Ana, porque ela quer te entregar a ferramenta, e deixa teu filho rezando ali, ó, para ele, pedindo para ele devolver ferro, vitamina para o corpo dele, né, trazer esperança. Funciona muito. Pode falar, Pri. Eu não posso, né? O quê? O meu algum é só para mim? Você pode presentear ele, outras pessoas não. É, né? Isso. Eu posso, se eu tiver precisando disso aqui, eu posso fazer. Você pode. O outro é tutu também, eu posso fazer para mim. Também. Só para O mim. outro é tutu, você pode fazer para o outro também. Mas, Só que aí você vai entregar na estrada e não no seu IBA, tá. tá? Aí você vai entregar, porque tutu vocês podem entregar em ponto de força. Lembra que teve um cliente seu que eu falei para vocês, se tutu você pode fazer? Acho que foi de Obaloaê. Então, porque tutu vocês conseguem entregar em ponto de força, então vocês não dependem de Odiobô. Ponto de força de Ogum, mata, né, e estrada. Então, você consegue ali na rodovia pegar esses elementos que a gente falou aí e alimentar ali na beira da estrada, consultar com o Obi, pá, tchau, obrigado, dá as costas, vai embora. Isso pode. Você não pode pôr no seu IBA pessoal. Isso, cara, você pegou seu Mas para IBA. mim eu posso, né? Mas para mim eu posso. Para você, pode pôr no seu IBA. Para quem não for, fora. Tá. Isso. Para você, pode pôr no seu IBA. Você pegou seu IBA? Karen. Meu IBA ou meu jogo? Seu IBA, do terreiro que você saiu. Ah, peguei todos. Tá tudo aqui. Tá conseguindo cuidar deles? Tô cuidando da forma que eu aprendi ali. Que nem Certo, as meninas isso falam mesmo. que dão um ossé, acho que toda semana, enfim, eu falei, eu aprendi a fazer a cada 6 meses. Mas aí agora eu tô trocando, que aí toda semana eu vou lá, vou conversando, eu falei, ainda não sei o que vocês querem direito, mas vamos conversar aqui, que vai dar certo, eu vou organizar tudo. Isso mesmo, não negligencia não, vai cuidando do jeito que você sabe, até porque mesmo que você venha aprender de outra maneira, a gente não despreza a maneira como você aprendeu até aqui eles te responderam, né, não se desmancha, não é isso, não é sobre, e qualquer coisa, se você precisar, quiser ajuda, você manda mensagem, a gente vê aí o que socorre, né. Aqui a gente dá o CE a cada 4 dias, é o certo, né, elas falam uma vez por semana, porque elas são safadas, mas é a cada 4 dias, né, mas é no mínimo uma vez por semana, não se passa mais de uma semana sem ver orixá, né, mas você sopra ele todo dia. Então, eu não soprava, eu aprendi com vocês a soprar. Você abria eles a cada 6 meses. Que aí a gente dava o banho com ervas. Aham. Aí eu tirava, porque tem muita fava, né? Então eu tirava as favas, aí eu trocava por fava nova, dava o banho de ervas no assentamento e depois colocava. Que aí ficava tudo limpinho. Que esse aí é o ossé coletivo. Esse aí é o ossé coletivo, aí é esse tempo mesmo. Não aprendeu errado, não. Que nem as meninas agora, você foi lá, elas estavam lavando Exu, né? Elas vão lavar Exu agora só o ano que vem. Então eu só aprendi o coletivo mesmo, né? Tipo isso. É assim mesmo. Então, por exemplo, eu fui lá para a EBS semana passada, lavei o IFA, agora eu só lavo o IFA o ano que vem. Então, o seu ainda é com menos tempo ainda, de 6 em 6. O nosso é uma vez por ano, aí a gente se reúne, lava todo o IBA com erva, realimenta com bicho, né? Que a gente não fica dando bicho toda semana. A gente também vai dar bicho, geralmente, uma vez por ano só, né? Tem um orixá ou outro que dá bicho a cada 6 meses, mas geralmente é uma vez por ano. E a diferença talvez seja porque a gente cumprimenta todo dia, né? Não, isso a gente não fazia lá, ainda mais que ficava no terreiro. Então também tem isso, era outra dinâmica, né? Então, a gente cumprimenta todo dia, e aí o ossé que a gente dá em casa, ele é o de alimentar com as coisinhas da bandeja, que é aquele que você também viu lá no ossé de Exu, lá no final. Aquilo ali que elas fizeram ali, elas fazem em casa também. Mas o banho de ervas, de dar bicho para ele, não, só uma vez por ano. Minha bandeja eu tô até limpando aqui. Eu vi algumas coisas que tinha, eu falei, agora eu vou comprar. Falei para as meninas, depois que você foi embora, eu falei, cara, o que vocês acharam? Elas gostaram muito. Aí a Ju falou assim, ela é desconfiada igual a Camila.
Olha, a Camila tá aí, ó. A Camila, firme e forte. Mas uma coisa que eu vim pensando, né, no meu retorno para São Paulo, eu falei assim, cara, teve um ensinamento que vocês me deram aí, que foi, assim, muito além de macumba, etc., que é recepcionar pessoas. Daí eu fiquei pensando, gente, eu nunca recebi um irmão de santo mais novo no terreiro que nem as meninas me receberam. Você jura? Juro. A minha mãe, ela fala foda, isso. mano. A gente é foda. A minha mãe, ela fala assim, a gente tem vários defeitos, mas chato a gente não é, não. Legal é uma coisa que a gente domina. Eu achei isso isso aí a incrível. gente... que bom que você se sentiu assim. Acho que Eu isso é fiquei até com importante também para vergonha. nós. Não, imagina. Eu falei, gente, Você eu foi nunca fiz ótima. isso. Você foi ótima. É uma coisa que acho que a gente valoriza, e eu acredito sim que isso não. As meninas acho que podem falar melhor do que eu, mas pelo que eu observo, pelo menos, não é uma coisa momentânea, não. Meus filhos de santo se tratam bem entre eles são educados entre eles, gentis, é difícil ver ter arranca-rabo entre eles. Tem arranca-rabo deles comigo, entre nós, na relação hierárquica, mas não entre eles, assim, não tenho esses estresses de tipo, tô fofocando um com o outro, né? Eles costumam se tratar bem, se tratar com respeito. Que bom que você se sentiu assim, você foi muito querida, saiba disso, eu perguntei, ninguém falou mal, perguntei também, né, que a gente também faz as bandas do lado de cá. Todo mundo achou você a nossa cara. E você parece que você ficou com algumas dúvidas, ou que você estava vivendo algumas dúvidas, depois se você quiser mandar mensagem, a gente conversa. Duvida mesmo, né? Acho que, eu não sei se foi eu que ouvi você falar, ou se foi a Cami que falou, que sabia como fazer a transição. Como que eu vou fazer isso, gente? É tudo muito diferente. Tá feita já, bem. Já era. A transição, ela acontece assim, ó, a gente só leva o tempo para engolir. Eu já tô montando uma bandeja, gente. Então, Isso, Mas a transição, eu tô brincando, ela não é rápida. Ela não é rápida. E acho que talvez ela nem seja tão completa quanto a gente gostaria. Porque você vai perceber os efeitos da transição de conceito toda vez que você bater valores. E isso vai ser de acordo com a vida, entendeu? Então, assim, tipo, eu preciso entender o EJE. Aí eu entendi o EJE, aí agora eu tenho que entender que tem uma vez por semana, e aí vai indo. Aí daqui a pouco eu tenho que entender o amor de um outro jeito, o luto de um outro jeito, a amizade de um outro jeito. Então, como tem esse processo de desconstrução para reconstruir, ele leva um tempo mesmo, mas fica tranquila que ele vai, ele é positivo. Logo você pega o jeito. Fala, Pri. Eu e as minhas perguntas, né? Mas a mãe estava falando ali sobre a questão do agrado para eles, e a minha pergunta pode ser essa, porque aqui os ancestrais, eles comem bem, né? E comem muito, né? Da quimbanda. E aí, como que fica essa história? Tipo, eu tenho aqui vários orixás, eles não estão ganhando agradinho nenhum, nada, nem ao show. A armadilha é de 2 em 2 meses. Você vai... Pode deixar eles como eles estão, porque são culturas diferentes, né? O EJE, ele é um elemento para nós super valorizado, né? Justamente porque ele tem esse poder de energia vital que perdura. Então, não há necessidade de você ficar cortando bicho em cima de orixá o tempo todo. E pode levar até para um lado leviano, que a gente vê isso, que é o do sacrifício animal sem propósito sacro, né? Então, são valores diferentes. Pode deixar o orixá quietinho no dele, vai cuidando ali, né? E sempre dá as obrigações. A obrigação anual é o agrado de orixá, assim. Agora, se você quiser dar um presente, quiser fazer isso daí, pode. Não precisa necessariamente ser um bicho, tá? Outro dia eu vi que você fez um trabalho sobre Ori, eu achei curioso. Eu ia te perguntar. Ou você só escreveu de Ori? Eu não escrevi nada. De Ori? Escreveu. Deve ter sido o Gui. Não. Você viu? Não é, né? De ancestral, e o Gui escreveu Ori ali. Mas eu não corrigi, deixa ele, depois eu falo para ele. Não, mas a gente não está te corrigindo, não, a gente só está perguntando, fica calma. Não, é um trabalho de equilíbrio, mas ele misturou. Não era para misturar. Ele falou Ori, ele só escreveu Ori, ele tirou legenda.
A legenda dele não era para ele escrever Ori, porque não, Ah, não, eu achei curioso. tava Eu achei, na trabalhando verdade, ali. que era o trabalho ancestral. era ancestral. Né? Então, eu achei bonito. Lindo, ele é bem lindo, mas aí alguém vai lá e botou Ori no meio. Mas a Ori tá sempre no meio. Daí ele escreveu isso ali, mas Pode não. falar, Ian. Não, se for eu ia falar que eu também vi, fiquei curiosa, porque eu achei muito bonito o trabalho que o Gui Eles postou, são, né? Tinha uma mas cruz ali faz e uns tal, eu achei trabalhos, lindo. trabalho. Não precisa ficar reativa, não é uma Não é isso, é porque o Gui realmente ele coloca umas coisas e ele viaja, às vezes ele me mistura. Eu falo, amor, não faz essas coisas. Eu falo, não bota, não mistura. Muito bonito, achei muito bonito as Que bom, laranjas. Que bom. Os elementos ali faziam um determinado sentido, né? Tinha um desenho, sim, uma simbologia Embaixo, bem legal. a gente faz o sigilo embaixo, né? Vai um sigilo, e daí se cobre o sigilo com os. Então é o ancestral que vai passando, e aí ele passa para que é, e daí aquilo vai representando. E daí a gente sela com o bicho que é escolhido para aquele trabalho ali. Mas nenhum trabalho é igual. Nem pareceu que tinha bicho. Não, acho que na foto que ele tirou não tinha ainda. Fez depois. Ficou bonito, né? Bem legal, ficou bem legal. Achei Legal, interessante. Achei interessante. Vocês divulgarem trabalhos ancestrais, trabalhos coletivos. Isso já é bom para vocês irem experimentando os amargores do sacerdócio, ver como é que é o lance da venda, né, da aquisição do dinheiro, como é que é o trato, como é que vocês fazem ali para se relacionar com os clientes. Isso já é bom, porque vender trabalho ancestral pode. A gente já está tirando até nota de curso no lugar de trabalho. Isso é bom, isso é bom. Então tá bom, meninas, finalizamos alguns, sem dúvidas. Eu vou subir lá para vocês no Classroom amanhã um e-book de algum, que vocês vão ver que tem oriqui, tem reza, tem cantiga, tem comida, tá? Só vocês fazerem. Pode falar, Ju. Deixa eu te perguntar, a gente finaliza hoje algum, mas a gente vai entrar nele na versão é puxado, né? Mas do digital na próxima aula, ou a gente já entra na próxima aula com o Exu? Na próxima aula a gente entra com o Exu, tá? Também nesse sentido da multiplicidade, da colheita dos grãos, de Exu como Odé. Aí vai ser, quer ver, já falo para vocês, que vocês viram no cronograma de vocês que eu não vou dar aula para vocês em julho, né? Já está lá isento, porque estarei parida. Então, depois, vocês vão ver no cronograma lá, quando vocês pegaram o curso, tinha um espaço em julho. Ó, vai ser dia 17, é isso mesmo, que é a minha programação, Exu. E aí, no dia 24, a gente vai fechar Odé. Aí a gente já viu elementos de Ebó, ritos e Ori. A gente já viu Omi, a gente viu Odé. Aí a gente fecha. Aí, em julho, a gente vai tirar uns dias, né? Não só pela Bárbara, mas também porque é bom que vocês descansem. É férias escolar, que nem a Maitê às vezes fica mais enrolada, quem tem criança, né, Maitê? Eu sei como é, que caso também, julho é um mês à parte. Aí a gente retorna, se eu não me engano, eu vou olhar lá, mas se eu não me engano, tá para a gente retornar 22 ou 29 de julho, que é lá no final. Aí a gente vai entrar com os jaguns, que são os orixás de guerra. Aí a gente vai falar Ogum, enquanto jagum, Obaluaê, Xangô, né, lá nos jaguns. E depois a gente entra nos funs, que é o módulo mais demorado. Então, pode falar. Então, Ogum a gente vai ver ele do Etalgundá na versão de Jagum. Na versão de Jagum, de guerreiro, isso. Ótimo, tá bom. Tá bom? Que aí é depois das férias. Tá bom. Beleza? Então, é 1º de junho até 1º de julho até final de julho não tem. Aí volta dia 22. Isso, eu vou só confirmar lá, Pri, se é 22 ou 29 que tá. Tá. Eu acho que é 22, que tá até aqui no meu calendário, 22. Mas eu vou confirmar, eu acredito que seja 22. Mas sim, só para combinar com vocês, a gente para agora, no primeiro bloco, vamos colocar assim, 24 de junho, que é a última quarta-feira desse mês, a gente para. E aí a gente retorna na última quarta-feira de julho, na penúltima, que é 22. 2 semaninhas, vocês vão tirar 2, quase 3.
Certo? Mas aqui, ó, no dia 17 de junho, que a gente vai ter aula de Exu, eu já vou passar o exercício para vocês do módulo de Jagum, de Odé. E aí vocês vão me entregar até o dia 24. Beleza? Dúvidas, angústias, aflições? Não, tudo certo? Então tá bom, nos vemos na próxima. Um beijo, axé.